vai circular um livro, né, um caderno para vocês colocarem a frequência de vocês. Isso é importante para a gente ter uma ideia de quem é que veio, né? Coloca aí o e-mail, a atividade. E durante a semana vocês vão receber o formulário de avaliação, assim, mas são umas 5 perguntas, né? Sugerindo, fazendo crítica. Isso é importante também vocês retroalimentarem, né, o projeto. Convido também os alunos do curso de turismo e os outros alunos que estiverem aqui de outras áreas, que quiserem participar do projeto. O projeto ele é aberto, né? Então, aos interessados que queiram contribuir, que queiram participar como monitores, né, que queiram ser voluntários. A gente não tem bolsa para todo mundo, mas tem, né, tem os voluntários que já servem também lá na carga horária de estágio, que normalmente todos os cursos têm, né? Então, quem tiver depois interesse em participar das reuniões, em participar dos grupos, né? Porque o projeto ele tem continuidade, né? Então, cada ano a gente vai elegendo um local novo. 2018 a gente ainda não elegeu qual vai ser o local, né? E cada ano a gente vai continuando o projeto, e essa dinâmica dos monitores ela vai, né, sendo substituída, né? Então aqui a maioria são estudantes da geografia, são monitores que são voluntários, né? E que participam para parte da sua carga horária também do estágio supervisionado. Então convido vocês a entrarem nas páginas, né, das nossas redes sociais. No Facebook, nós temos 2 perfis. Você procurem lá, Roteiro Geoturístico 2 e o Roteiro Geoturístico 4. O 4 está em aberto lá para novos amigos, né? E se vocês quiserem ver aí as fotos, sempre no final da tarde, o Marcos ele coloca lá. Então todas as fotos que forem tiradas hoje estão lá, vocês podem descer. E os pequenos vídeos, né, que o Marcos faz ao longo do roteiro, procure lá no YouTube, canal do Roteiro Geoturístico. Nesse canal do Roteiro Geoturístico, vocês vão encontrar os vídeos aí dos últimos 3 anos, de todos os roteiros, pequenos videozinhos de como é que acontece o roteiro, né, a dinâmica do roteiro. Então tá acesso também ao público, né, para todos terem conhecimento. É interessante dizer que todos eles fazem pesquisas sobre roteiros, e a gente tem 2 colaboradoras, uma bolsista e uma colaboradora, que estão fazendo os seus trabalhos de conclusão de curso, essa iniciação científica sobre o marizal. É a Daniela e a Juliana, que também está mais adiantada aí, que deve terminar aí nesse semestre, né? Então tem uma parte científica, né, dessa produção científica também do roteiros que está sendo produzido. O primeiro hospital a ser público e também a ser permanente da cidade. Inicialmente ele atendia os soldados precariamente em uma casa terra no Forte do Castelo, lá no Complexo Feliz Lusitânia. No entanto, em 1760, a Real Majestade aprova a manutenção do hospital. E ele, por indicação também de um médico e de um cirurgião, ele passa para o lado ocidental do Lago da Sé, para uma casa de 2 pavimentos, que hoje é conhecida como Casa das 11 Janelas, que também faz parte do Complexo Feliz Lusitano. Apesar de ser fundado em 1759, só se tem registro de atividade médica a partir de 1800. Posteriormente, ele é novamente transferido para o Convento São Boaventura, que logo depois se transformou no Presídio São José, que hoje em dia todo mundo conhece como Polo Joalheiro, que fica localizado na Praça Amazonas. Oficialmente, o hospital ele foi fundado em março de 1890. Logo depois, com a revolução do movimento Alto Acre ocorrido em Manaus, ele é transferido daqui de Belém para Manaus, onde ele foi para lá com a missão de prestar assistência médica aos militares e à comunidade, onde ele permaneceu durante 5 anos, retornando para Belém apenas em 1915, onde ele recebe a denominação de Hospital Militar de Primeira Classe. Em 1934. Já em 1937, inicia-se a construção do seu edifício sede,
onde vocês podem ver aí atrás, ele permanece até hoje, em um terreno doado pelo então Dr. Augusto Montenegro, ao lado da Praça Brasil, a Praça Brasil hoje denominada Praça Santos Dumont, essa aqui, e onde também aqui se dava o primeiro regimento da cavalaria do estado. E ele apenas ocupou a nova ocupação em 6 de outubro de 1939. Em 16 de janeiro de 1953, ele deixa de ser o Hospital Militar de primeira classe para ser o Hospital Militar Geral de Belém, que é essa nova denominação que ele pertence até hoje, com a sigla HGB. O Hospital Geral de Belém, ele é uma organização militar de saúde que ele tem como objetivo prestar assistência médica a todos os militares e aos seus dependentes também, de toda a região norte, de acordo com a lei em vigor. Ele ocupa uma área de 2.500 metros quadrados, possui uma estrutura interna de 69 leitos ativos e atualmente o seu diretor é Galvani Teixeira Gomes. Obrigada. Bom, gente, eu vou falar um pouco em termos gerais sobre o bairro do Marizal, né? Primeiramente, começando da questão da toponímia, né? Do nome do bairro. Alguém imagina por que chama um Marizal? A professora Cristina não pode falar. O marido, justamente, né? Então, o Marizal, né, ele vem do nome de uma árvore, né, de uma planta frutífera que chama umari. Todo mundo conhece? É uma árvore mais, digamos, selvagem, da floresta, né? Essa que dá essa... Você encontra, eu sei que o umari às vezes não zera o peso, em determinadas barracas e nesse período agora, que é o período de chuva. Então vamos reconstituir o que é essa formação de Belém, né? Belém vai ser fundada em 1616, né, em janeiro. Vamos ter no século 17 e 18 a formação dos primeiros bairros lá da Cidade Velha, do bairro da Campina, né? Século 16, século 17, século 18. Depois, início do século 19, meio do século 19, para final, é aquele momento da borracha. Aí começa essa formação do que é hoje o nosso bairro industrial, que é o bairro do Reduto, não é isso? E com a borracha, final do século XIX, a cidade se expande, né? Porque aumenta a população 3 vezes mais. E qual é a tendência? A população de mais alto poder aquisitivo, né? Ela vai para as áreas mais altas da cidade. Então começa a haver essa abertura do corredor das áreas mais altas da cidade, principalmente o corredor, Avenida Nazaré, né? E depois Almirante Barroso, que onde começou a ser implantada a estrada de ferro Belém-Bragança. E outros corredores da cidade, Gentil Bittencourt também, e Generalíssimo, né? A Generalíssimo também está ligada a isso. E só que essa área do bairro, nós vamos ter uma parte que vai ser a parte mais baixa, que vai ser ocupada inicialmente por essa população de menor poder aquisitivo. Que parte mais baixa vocês imaginam que é essa do Marizal? Doca de Souza Franco, né? Então, a Doca de Souza Franco, né? Se vocês olharem, o Marizal, ele começa na Doca de Souza Franco para cá, né? Vai mais ou menos até ali, pega na Doca de Souza Franco, pega aqui, né, a Bahia, né? Esse contorno aqui da Senador Lemos e vai mais ou menos até ali ao Sino Cacela, né? Então toda essa área do Marizal. Então veja bem, o Marizal é um bairro que tem uma área baixa e uma área alta. Então no processo de formação e ocupação da cidade, a população de menor poder aquisitivo inicialmente foi que começou a ocupar o Marizal, a partir dessa parte baixa da Doca, né? Hoje é porque nós não incluímos ir para essa parte baixa, senão o roteiro ia ficar muito cansativo. Então a gente vai passar pela parte alta. Mas vamos falar desse contraste. Mas hoje, se nós descemos algumas dessas ruas em direção à Doca, é possível ainda identificar algumas casas que caracterizam esse menor poder aquisitivo. Porque isso era presente até mais ou menos a década de 70.
né? Até a final da década de 60, nós tínhamos uma favela aqui na Doca, que foi removida, aí foi feito todo o processo de retificação do canal, e essa área passou a ser mais valorizada na década de 80, né? Sendo hoje o bairro de maior poder, né, de padrão aquisitivo, o Marizal, juntamente com o bairro de Nazaré, né? Então, esse é o primeiro elemento importante para a gente entender essa geografia, né, e a história do Marizal. Que mesmo hoje, em determinado momento, nós vamos poder ver, através dessa topografia, que existe um baixo, um Marizal, e um alto Marizal. E a partir da década dessa retificação do canal da Doca, né, o que vai acontecer? O que vai se transformar em termos da paisagem que vocês podem identificar no bairro do Marizal? Que está rodeado. A verticalização. É difícil. Isso, né? A verticalização e o trânsito é toda a cidade, né? Mas a verticalização. Então, uma característica também, a verticalização até a década de 60, 70, estava muito ali na área da Presidente Vargas, né? O marco ali do Manuel Pinto, né? Estava subindo a Avenida Nazaré. Mas a partir da década de 70, essa verticalização, ela se amplia, né? Na Generalíssimo e também lá na Doca. E de 80, da década de 90 para cá, uma verticalização de alto padrão, né, de alto poder aquisitivo, que nós vamos identificar ao longo do nosso caminho. Nós podemos identificar ao redor aqui também da praça. Minha família veio da Pedreira. Esse é um bairro que iniciou como bairro operário, juntamente com a Pedreira. Eu espero que a Pedreira passe a ser um dos pontos do roteiro aí da Gorete, antes de chegar no Marco, né? Belém, do ponto de vista imobiliário, só existe até São Brás. De São Brás para lá é outra história, nem consta em mapa, essas coisas, e está sendo super povoado, né? Queria só falar também que o que a Gorete falou da questão das áreas altas e das baixadas. A maior concentração realmente é ali na Doca, mas toda a baixada aqui desse bairro, ela era construída em cima de palafitas, tá? Todas as ruas que cortam, e a maioria do nome das ruas é o nome da cabanagem, em homenagem à cabanagem. Esse bairro, o nome das ruas é em homenagem aos guerreiros da cabanagem, né? O bairro do Marizal. Boa parte da população, ela acabou se mudando para essa baixada, que a gente chama baixada, né? Hoje a gente tem o bairro de Fátima, que na época era chamado de Matinha, porque certamente tinha uma matinha, que era uma área de várzea, provavelmente, dentro dessa área. E muitas áreas dessas aí do Marizal foram aterradas, por quê? Porque a gente está aqui próximo da bacia do Una, Belém, a exemplo do que a gente viu na Campina, ali na Cidade Velha, era recortada por inúmeros canais, inúmeros igarapés, né? Se a gente for ver hoje a igreja de Nazaré, né, que é na terra firme, na verdade ali tinha igarapé, que passava ali na Gentil Bittencourt, que foi onde o Plácido encontrou, a mãe do Plácido, na verdade, o Plácido, encontraram a Virgem, né, de Nazaré e tal, que hoje está naquela linda igreja lá, né, mas que na verdade na época que foi encontrada era o igarapé que tinha ali. Até hoje tem a Baixada lá, né? Exatamente, tem a Baixada lá. Então boa parte do Marizal, né, ocupada por grupos de operários, né, alguns deles trabalhando aqui no Reduto, na verdade foi se verticalizando, a população foi melhorando de renda e a classe média alta hoje ocupa esse bairro, que é eminentemente um bairro de moradia mesmo das pessoas, né? E também é um bairro que tem uma peculiaridade muito grande de ocupação de padarias, mas padarias assim daquele tempo antigo, né? Dos portugueses. Então até hoje você tem aqui, próximo aqui do Telégrafo e da Sacramento, porque eu já fiz esse roteiro com um amigo meu, vários botecos típicos portugueses, né? Eles fritam peixinho para você comer com cerveja e tal, se você já é mais chegado e tal. Então tem essa peculiaridade aqui no bairro, tá? E essa praça, na minha época de adolescência, né?
a gente andava muito de bicicleta por aqui, era chamada de Praça do Índio por causa do que tinha aqui, tá? Entendeu? Ninguém chamava de Praça Brasil, a Praça do Índio era um lugar de encontro de jovens, né? Antes de ir pro cinema, tinha o Cinema Nazaré e o Iraci.